Os céus se rasgaram como um véu. Um vento avassalador varreu a terra, e labaredas de fogo cruzaram os céus entre relâmpagos trovejantes. No coração da tempestade, surgiu o trono de Deus. Filho do homem, ergue-te, pois eu te escolhi. Ezequiel não era profeta, mas Deus lhe revelou o invisível, os querubins flamejantes que sustentavam seu trono, as rodas vivas cobertas de olhos que se moviam em todas as direções sem se virar. E acima de tudo, o brilho insuportável do Eterno. Toma este rolo, come-o, que ele se torne parte de ti, e profetiza, ainda que não te escutem. Mas a revelação trazia um juízo terrível. Jerusalém cairia sob espadas e chamas. O templo seria consumido pelo fogo, e a glória de Deus se ergueria, afastando-se do povo que havia endurecido o coração. O silêncio de Deus era o mais temido, e agora ele se tornava realidade. A esperança parecia sepultada. Até que, em um dia sombrio, Ezequiel foi levado a um lugar desolado, um vale sem vida, onde o chão era coberto apenas por poeira e ossos secos espalhados. Antes que o sol se erguesse sobre a Babilônia, o silêncio já dominava as margens do rio Quebar. As águas corriam lentas, refletindo o céu sem cor, como se até a criação estivesse em luto. Ali, sentado sobre uma pedra gasta, um homem permanecia imóvel. Seu olhar perdido parecia atravessar o tempo. Era Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote do Senhor. Mas agora, em terra de cativeiro, não havia templo, não havia altar. Restava apenas a memória e a promessa. O povo estava disperso, humilhado, longe de Sião. As ruas de Jerusalém haviam sido calcinadas e o templo saqueado. Muitos culpavam Deus. Outros, silenciosamente, odiavam a si mesmos. Mas Ezequiel, embora tomado pela dor, se mantinha atento. Algo dentro dele queimava. Uma inquietação, um clamor mudo. Certa manhã, enquanto os cativos se ocupavam de seus fardos, o vento mudou. Um som profundo, como o rugido de muitas águas, começou a tomar os céus. Ezequiel se ergueu, olhos arregalados. O ar tornou-se denso, pesado. Então, viu. Um redemoinho se formava no norte. Dentro dele, um brilho de fogo, relâmpagos contínuos. E no centro, 4 seres viventes, cada um com 4 rostos e asas estendidas. Debaixo deles, rodas que se moviam em todas as direções, cheias de olhos. E acima de tudo, uma figura sobre um trono de safira, com aparência de homem, cercado por fogo resplandecente. O próprio trono parecia estar em chamas. Ezequiel caiu com o rosto em terra. O silêncio foi quebrado por uma voz como trovão. Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Ele tentou,
mas suas pernas fraquejaram. Então, algo invisível o ergueu. Um espírito que o envolveu com força e paz ao mesmo tempo. Eu te envio aos filhos de Israel, nação rebelde que se rebelou contra mim. Tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Ezequiel respondeu com voz trêmula: Senhor, quem sou eu? Eles não ouvirão. Mas a voz o interrompeu. Não temas, filho do homem, ainda que sejas como entre espinhos e escorpiões. Fala as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde. Diante dele apareceu um rolo de livro. Estava escrito por dentro e por fora, com palavras de lamento, pranto e ai. A voz tornou a falar. Filho do homem, come este rolo, e vai, fala à casa de Israel. Ezequiel levou o rolo à boca. Surpreendentemente, era doce como mel. Com o espírito ainda sobre ele, foi levado em visão. E ao retornar, a amargura tomou conta de seu coração. 7 dias permaneceu mudo entre os cativos, sentado como pedra em meio ao povo, atônito. Mas o fogo ardia em seu peito. Então, uma nova palavra veio a ele. Filho do homem, eu te pus por atalaia sobre a casa de Israel. Quando ouvires a minha voz, dá-lhes aviso da minha parte. Se eu disser ao ímpio, morrerás, e tu não o avisares, o sangue dele requererei de ti. Mas se o avisares, e ele não se converter, ele morrerá por sua culpa, e tu livrarás tua alma. A responsabilidade o esmagava, mas Ezequiel agora compreendia. O chamado era maior que sua dor, era maior que o exílio. Era a própria palavra de Deus clamando no deserto da alma humana. Certa noite, enquanto o povo dormia e as estrelas se escondiam atrás das nuvens babilônicas, Ezequiel foi novamente transportado. Um vento o ergueu entre o céu e a terra e o levou até Jerusalém. Não a cidade que ele lembrava, mas uma visão espiritual, distorcida, como se o pecado tivesse rasgado suas muralhas. Dentro do templo, onde deveria habitar a santidade, Ezequiel viu abominações, imagens esculpidas, sacerdotes queimando incenso a ídolos, mulheres chorando por deuses pagãos, homens voltando as costas ao altar e adorando o sol. O rosto de Ezequiel se contorceu. Ele gritou: Senhor, como pode isso estar acontecendo? A resposta veio como relâmpago. Vês, filho do homem, ainda te mostrarei maiores abominações. A cena mudou. Agora, a glória de Deus se erguia lentamente do templo, movendo-se para fora, como quem se despedia. A cidade que deveria ser luz, agora mergulhava nas trevas. Ezequiel caiu de joelhos, lágrimas escorrendo entre as mãos. Não. Não permitas que tua presença nos abandone. Mas a decisão já havia sido tomada. O capítulo se fecha com o silêncio do céu e o eco distante de um trovão, enquanto Ezequiel desperta da visão, suando e trêmulo. Ele sabe, o tempo está se esgotando. O julgamento virá, mas ainda resta uma centelha. O dia amanheceu pesado sobre Tel Abib. Um manto cinzento cobria o céu e abafava até os sons dos animais. No coração de Ezequiel, porém, não havia mais hesitação. O chamado era claro, e o peso da responsabilidade sagrada repousava agora sobre seus ombros. Ele se levantou diante do povo, e pela primeira vez, sua voz rompeu o silêncio do exílio. Ouçam a palavra do Senhor.
porque Jerusalém não cairá por causa da força da Babilônia, mas por causa da maldade dos seus próprios muros. O Altíssimo se afastou de seu templo, porque não havia mais lugar para ele ali. Os anciãos o observavam com desconfiança. Alguns riam, outros cochichavam, mas Ezequiel continuou. Com gestos firmes, começou a encenar suas visões. Ele construiu uma pequena maquete de Jerusalém no chão de terra, cercou-a com tijolos e ergueu torres de cerco em miniatura ao redor. Então, deitou-se sobre o lado esquerdo por 390 dias e depois sobre o direito por 40 dias, em sinal do juízo sobre Israel e Judá. As pessoas o viam todos os dias naquela posição, imóvel, olhos fixos no nada, mas cheio de mensagens invisíveis. Ao fim de cada dia, comia pão assado sobre fezes secas, como sinal de que o povo de Jerusalém comeria com terror no meio das nações. Seu corpo enfraquecia, mas sua alma se inflamava com o fogo do Senhor. Em uma dessas manhãs, a palavra do Senhor voltou com dureza. Filho do homem, golpeia com os pés e bate com as mãos, porque grande será o terror que virá. Espada, fome e peste trarão fim à rebelião. Ezequiel se ergueu de súbito, caminhou até o centro do acampamento dos exilados e gritou: Assim diz o Senhor: 1/3 de vós morrerá pela peste, outro cairá à espada, e o restante será disperso aos ventos, porque rejeitastes os meus estatutos e profanastes os meus sábados. Um silêncio gélido se espalhou entre os cativos. Alguns se afastaram, outros apenas abaixaram os olhos. Mas Ezequiel não cessava. Ele se tornara um arauto de algo maior que si mesmo. Certa noite, teve outra visão. Uma mão se estendeu dos céus e o Espírito o levou novamente a Jerusalém. Mas agora ele não via somente ídolos. Ele via o coração da cidade, e este estava podre. No templo, 70 homens, anciãos, líderes do povo, estavam em pé diante de paredes cobertas de figuras abomináveis, répteis, bestas, deuses estranhos. Cada um tinha em mãos um incensário. Um deles, já Azanias, murmurava: O Senhor nos abandonou. Façamos nossa própria justiça. Ezequiel queria gritar, mas estava invisível à cena. A voz de Deus ressoou novamente. Vês, filho do homem, o juízo está às portas. Na sequência da visão, 6 homens com armas destruidoras surgiram ao lado do templo. Um sétimo, vestido de linho, com um tinteiro à cintura, caminhava à frente. A glória de Deus gritou: Passa pelo meio da cidade e põe um sinal na testa dos que gemem e choram por causa das abominações. E aos outros disse: Passai após ele, matai sem piedade, desde o ancião até o jovem, virgem, criança e mulher. Mas a ninguém toqueis sobre quem houver o sinal. Ezequiel gritou desesperado: Ah, Senhor Deus! Destruirás todo o remanescente de Israel, derramando tua indignação sobre Jerusalém? A resposta foi um silêncio. Mas o silêncio de Deus era mais cortante que a espada dos homens. A cena se apagou. Ezequiel acordou em meio aos exilados, pálido como a lua. Ele caiu de joelhos. Já não havia força em seus membros. Dias depois, uma nova instrução veio a ele. Desta vez, era para que cortasse os cabelos com uma espada. Dividisse em 3 partes, uma queimada no fogo, outra golpeada com a lâmina ao redor da cidade em miniatura,
e a última espalhada ao vento. Uma pequena porção ele deveria guardar na dobra de sua túnica, um remanescente preservado. Ele obedeceu, sem questionar, e enquanto o fazia, murmurava em voz baixa: Senhor, o que será do teu povo? A resposta não tardou. Quando eu vos dispersar entre as nações, sabereis que eu sou o Senhor. Mas um remanescente haverá, e eles lembrarão de mim entre os gentios, onde forem levados cativos. Pois me quebrantou o coração o adultério deles com seus ídolos. Essa foi a primeira faísca de misericórdia em meio a tanto juízo. Mas Ezequiel ainda não estava pronto para a esperança. Ele viu, ainda em visão, montes queimando, campos devastados, mulheres comendo seus próprios filhos em desespero. A fome e o cerco estavam vindo. Mas no meio dessa escuridão, algo mudou. Pela primeira vez em muito tempo, Deus não falou sobre destruição. Ele disse: Filho do homem, volta teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. Dize: montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor. Eis que trarei espada sobre vós. Mas onde estiverem os vossos altares destruídos, ali farei brotar esperança. A chama da fé reacendeu em Ezequiel, pouco, frágil, mas viva. E nesse mesmo espírito veio a maior de todas as visões, uma que mudaria para sempre o curso do profeta e do próprio povo de Deus. A noite caiu silenciosa sobre a Babilônia. O vento não soprava, nem mesmo os grilos se atreviam a cantar. Ezequiel deitou-se exausto, mas não encontrou descanso. Seu corpo estava em cativeiro, mas sua alma era puxada para outro lugar. De repente, a luz ao seu redor desapareceu. Tudo virou trevas. E então, como se os céus se rasgassem, ele foi tomado por um espírito poderoso e conduzido a um lugar jamais visto antes. Era um vale imenso, infinitamente vasto. A terra estava rachada e seca, como se o próprio tempo houvesse fugido dali. Mas o que dominava aquele lugar não era o solo, nem o céu. Eram ossos, milhares, milhões, espalhados por todo o campo, brancos, ressecados, partidos. Ossos humanos, fragmentos de uma nação perdida, soterrada não por terra, mas por esquecimento. Ezequiel ficou ali, paralisado. Uma voz ecoou às suas costas, forte e serena. Filho do homem, poderão estes ossos viver? O profeta não ousou se virar. Seu coração batia como tambor de guerra. Ele respondeu com reverência: Senhor Deus, tu o sabes. A voz falou novamente, agora mais perto. Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ezequiel hesitou, mas sentiu o Espírito impulsioná-lo. Então, respirou fundo, ergueu os braços e proclamou: Assim diz o Senhor a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós. Farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele. E porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. O solo tremeu. Um estrondo ecoou pelo vale, como o ranger de portas antigas se abrindo no céu. E os ossos começaram a se mover. Primeiro discretamente, depois com violência. Um osso se unia a outro. Vértebras se encaixavam em colunas. Crânios rolavam até seus respectivos corpos. O vale inteiro se tornava um caos vivo.
Ezequiel observava com os olhos arregalados. Viu tendões surgirem, músculos se formando, a carne cobrindo os ossos, a pele envolvendo os corpos. Em poucos instantes, um exército inteiro jazia diante dele. Mas não respiravam. Estavam imóveis, como estátuas humanas feitas de carne morta. A voz do Senhor ecoou novamente. Profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Ezequiel estendeu as mãos ao céu e gritou: Espírito, vem, assopra tua vida sobre este povo esquecido. Tira-os do pó da vergonha e levanta-os para que vejam tua glória. O vento soprou, mas não era um vento comum. Era como se a própria respiração de Deus tivesse descido sobre o vale. O ar estremeceu. Um a um, os corpos abriram os olhos, inspiraram profundamente e se ergueram. Milhares de homens se levantaram ao mesmo tempo. Roupas antigas ainda cobriam alguns. Cicatrizes de guerra marcavam seus corpos, mas agora estavam vivos, erguidos, silenciosos, mas cheios de um espírito novo. Ezequiel mal conseguia acreditar. Estava cercado por um exército. Então, o Senhor lhe disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei os vossos sepulcros, e vos farei sair deles, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Ezequiel caiu de joelhos. Lágrimas desciam por seu rosto. Pela primeira vez, ele não via apenas juízo, mas promessa. Aquele exército era a prova de que Deus não havia abandonado seu povo. Que mesmo após a morte, a esperança ainda poderia viver. O Senhor concluiu: e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz. A visão se dissipou. Ezequiel acordou no meio dos cativos, com os olhos marejados. Um menino se aproximou dele. Ezequiel, estás bem? Ele olhou para o garoto, sorriu e respondeu: Sim, muito mais do que antes. Nos dias que seguiram, sua voz ganhou nova força. Ele falou ao povo sobre o vale, sobre os ossos, sobre a vida que voltou da morte. Alguns escutavam em silêncio, outros choravam, mas ninguém mais duvidava de que o Senhor ainda falava com seu povo. Ezequiel sabia que a restauração não seria imediata, mas o processo havia começado. O Espírito de Deus estava em movimento. E assim, o profeta que antes anunciava apenas destruição, agora carregava dentro de si uma visão poderosa de que Deus pode transformar até os lugares mais secos em campos de vida. Mas aquela não seria sua última visão. Deus ainda lhe mostraria um futuro onde o coração de pedra seria trocado por um de carne, e onde a nação não seria apenas um povo, mas um só rebanho, sob um único pastor. O sol começava a nascer no horizonte da Babilônia, tingindo o céu de laranja profundo. Ezequiel permanecia imóvel diante das águas do Quebar, onde muitos vinham buscar esperança em sua voz. Mas ele não falava por si. Suas palavras eram como chamas que ardiam no peito.
inflamadas pelo próprio Espírito de Deus. Naquela manhã, o Senhor o chamou mais uma vez. Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, eles a contaminaram com seus caminhos e ações. Por isso os derramei entre as nações. Mas eu os trarei de volta, não por causa deles, mas por causa do meu santo nome. Ezequiel sentiu o peso dessas palavras. A restauração viria, não por mérito do povo, mas por fidelidade do próprio Deus. Era graça, misericórdia, aliança eterna. O Senhor prosseguiu. E aspergirei água pura sobre vós, e ficareis limpos. De todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. As palavras vibravam nos ossos de Ezequiel, como se ele mesmo estivesse sendo purificado naquele instante. A promessa de um novo coração. Como isso seria possível? Senhor, como um povo que se esqueceu de Ti poderá aprender a Te amar? Eu tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Porei o meu espírito dentro de vós, e farei com que andeis nos meus estatutos. O profeta caiu de joelhos. Ele viu em espírito homens e mulheres chorando ao se voltarem novamente para o Senhor. Viu altares destruídos sendo erguidos novamente, mas desta vez em espírito e em verdade. Deus estava moldando uma nova identidade para Israel, não baseada em muros, mas em comunhão interior. Não em rituais mortos, mas em vida verdadeira. Nos dias seguintes, uma nova visão surgiu. O Senhor disse: Tu, filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele: Judá e os filhos de Israel, seus companheiros. Depois, toma outro pedaço de madeira e escreve: José, vara de Efraim, e toda a casa de Israel, seus companheiros. Junta-os um ao outro, para que se unam em um só pedaço de madeira, e se tornem um só na tua mão. Ezequiel fez conforme o mandado. Muitos vieram observá-lo, intrigados. O que significa isso, profeta? Ezequiel respondeu com voz firme: Assim diz o Senhor Deus: Eis que tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde foram, e os congregarei de todas as partes, e farei deles uma só nação na terra. Nunca mais serão dois reinos. Os cativos se entreolhavam. Aquela divisão histórica entre norte e sul, seria mesmo possível apagá-la? Então, Ezequiel continuou: E mais, nunca mais se contaminarão com ídolos, nem com transgressões. Deus os salvará e os purificará, e eles serão o seu povo, e ele será o seu Deus. Então a voz do Senhor o invadiu novamente com força. E levantarei sobre eles um só pastor, e ele os apacentará. O meu servo Davi será rei sobre eles. Todos terão um só pastor. Andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos. A referência a Davi, o rei segundo o coração de Deus, reacendeu a memória de um tempo glorioso. Mas Davi já estava morto. Ezequiel sabia. Tratava-se de um descendente, um rei prometido, um futuro Messias. Deus falava de uma nova aliança, não como aquela feita no Sinai, escrita em tábuas de pedra. Esta seria escrita no coração, gravada com o fogo do Espírito. E o Senhor concluiu:
Farei com eles um pacto de paz. Será uma aliança eterna, e porei o meu santuário no meio deles para sempre, e habitarei com eles, e sabereis que eu sou o Senhor que santifica Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Essas palavras ressoaram em Ezequiel por dias. Não eram apenas promessas. Eram o anúncio de um plano maior, de uma restauração completa, espiritual, moral e nacional. Certa tarde, ele caminhava entre os cativos quando uma mulher idosa se aproximou dele. Seus olhos eram fundos, o rosto enrugado pelo tempo e pela dor. Ezequiel, tudo isso é mesmo verdade? O Senhor voltará a estar conosco? Ele segurou suas mãos trêmulas com firmeza e respondeu: Sim, não por causa da nossa fidelidade, mas por causa da dele. Ela começou a chorar. Naquela noite, o acampamento parecia diferente. Havia um brilho nos olhos dos homens. As crianças ouviam as histórias com mais atenção. A esperança estava voltando, ainda que tímida, como uma semente rompendo a terra seca. Ezequiel sabia que o caminho ainda seria longo, mas o povo começava a mudar, não por pressão, mas porque o Espírito de Deus havia começado a soprar em seus corações. O vale de ossos secos ainda estava fresco em sua memória. Mas agora, a imagem de corações de pedra sendo removidos era ainda mais poderosa. Porque o que Deus prometeu, Ele cumpriria. E mais ainda estava por vir. O Espírito do Senhor viria novamente sobre Ezequiel para conduzi-lo a uma visão grandiosa, imensa em detalhes e promessas. O que ele veria a seguir não seria apenas sobre o povo, mas sobre a glória do próprio Deus, retornando para habitar entre os homens. Era o 25º ano do exílio. O tempo já não era contado em estações, mas em esperanças adiadas. Mesmo assim, o povo começava a florescer em silêncio. As palavras de Ezequiel haviam penetrado fundo, e naquele ano, Deus escolheu revelar algo além da compreensão humana. Ao 14º dia do primeiro mês, o Espírito veio novamente sobre o profeta. Mas, desta vez, não o levou a ruínas, nem a vales sombrios. O elevou a uma montanha muito alta, e ali, sobre ela, algo surgia como uma cidade dourada ao longe. Um homem aguardava. Tinha a aparência de bronze reluzente. Em sua mão, uma vara de medir. E ele disse: Filho do homem, observa tudo com atenção. Mostra à casa de Israel tudo o que te será revelado. À frente deles, erguiam-se muros e portões de proporções majestosas. O templo, em sua glória, surgia diante dos olhos de Ezequiel. Mas não era o antigo. Este era novo, puro, exato, medido não por arquitetos humanos, mas pelo próprio céu. O homem começou a medir cada côvado, cada entrada, cada vestíbulo, cada câmara. Ezequiel registrava tudo, em silêncio, sabendo que cada detalhe tinha propósito. Não era apenas uma construção, era a representação de algo eterno. Ordem, santidade, comunhão. À medida que avançavam, tudo era limpo. Nenhuma mancha, nenhuma rachadura. Era como se o templo pulsasse com a própria presença de Deus. Ao entrarem no Santo dos Santos, Ezequiel parou. O ar era diferente, denso, sagrado. Então, de repente, ele ouviu: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés. Aqui habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Foi como se o coração de Ezequiel
parasse por um instante. A glória de Deus, que antes ele vira partir de Jerusalém, agora retornava. E não apenas retornava, permanecia. A cena mudou. O anjo o levou à entrada do templo. E eis que águas fluíam da base do altar, em direção ao oriente. No início, eram apenas filetes. Mas a cada 100 côvados, tornavam-se mais profundas. Primeiro cobriam os tornozelos, depois os joelhos, depois os lombos, até que se tornaram um rio profundo demais para atravessar andando. Viste isto, filho do homem? O anjo o guiou pela margem. E ali, à medida que o rio corria, árvores brotavam de ambos os lados, altas e frondosas. Seus frutos não cessavam. Suas folhas nunca murchavam. Estas águas saem do templo e entram no Mar Morto. Onde este rio chega, tudo vive. Ezequiel via peixes, pássaros, animais surgindo nas margens. Um novo Éden, uma nova criação. O caos sendo revertido pela água da vida. Então, disse o anjo: As folhas destas árvores servirão para a cura, e os frutos serão alimento perpétuo. A voz do Senhor veio então, não com estrondo, mas como brisa suave. Esta é a herança do meu povo, uma terra restaurada, um santuário em seu meio, e eu estarei com eles para sempre. Ezequiel viu então os sacerdotes servindo no templo. Mas eram diferentes. Não estavam manchados nem corrompidos. Eram homens separados, limpos, zelosos. E no altar, os sacrifícios não eram mais apenas carne e sangue, mas atos de adoração pura. O Senhor o instruiu com detalhes sobre os portões, os pátios, os limites, os territórios das tribos. Tudo era distribuído com justiça. A terra era novamente dada ao povo, não segundo o poder, mas segundo a promessa. Nos dias seguintes, Ezequiel permaneceu recolhido, escrevendo cada visão. Seus olhos brilhavam. O que ele vira não era apenas um futuro distante, mas uma realidade espiritual que já começava a se aproximar. Um dos anciãos veio até ele. Profeta, este templo será realmente erguido? Ezequiel pousou a pena, olhou para o céu e respondeu: Ele já está sendo edificado, no coração de cada um que ouve e crê. Mas havia ainda algo mais? A revelação final, o selo de tudo o que fora mostrado. Uma promessa que não era medida em côvados, mas em eternidade. Era uma cidade, erguida não apenas com pedras, mas com justiça. Suas ruas não eram corrompidas. Seus portões jamais se fechavam. Não havia pranto, nem dor, nem lembrança de exílio. Ela se estendia diante de seus olhos como um novo mundo surgindo do coração de Deus. E o Senhor disse: Esta será a medida final da cidade, e o nome da cidade desde aquele dia será Yahvé Shammah. O Senhor está ali. Ezequiel se levantou. Seus olhos estavam marejados. Ele caminhou entre os exilados com passos firmes. O povo o olhava agora com reverência. Era por causa disso que ele suportara tanto silêncio. Para que aquela geração cativa voltasse a sonhar com uma cidade onde o nome de Deus não fosse apenas invocado, mas vivido.